Amém. A graça e a paz benditas de Jesus sobre sua vida. O Senhor tem nos abençoado durante 26 anos. Sabe uma coisa interessante que há nessa faixa dos 26 anos? Os jovens, quase todos, jovens e adolescentes, querem ter 26 anos. E quem passou quer ter também. Então, quando a gente faz 26 anos, é uma data muito comemorativa, muito expressiva. São 26 anos de bênçãos de Deus, derramadas sobre esta igreja desde que ela foi plantada aqui no Imbuí. E não só este bairro, mas toda esta cidade tem sido abençoada pela vida dessa igreja. Nós temos membros da nossa igreja em praticamente todos os bairros da cidade, da Ribeira até fora de Salvador, lá naquela região de Arembepe, nós temos pessoas que são membros da nossa igreja, que congregam aqui conosco. E ainda temos uma congregação virtual também. Temos irmãos de outros estados e até de outros países que congregam conosco. Eles não estão aqui presencialmente, mas nos acompanham pela internet, através da tecnologia, e eles são muito bem-vindos a este lugar também. Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, como lemos aqui há 15 dias atrás, no capítulo 1, Paulo fala sobre 3 características fundamentais da igreja. O que é a igreja? A igreja é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós manifestamos a presença de Jesus nesse lugar. Em segundo lugar, Paulo diz que a igreja é um corpo obediente, não é um corpo desgovernado, é um corpo que tem um cérebro, tem uma cabeça. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E terceiro, ele diz que a igreja é o ambiente da nossa missão, é o lugar onde nós nos esforçamos, trabalhamos, dedicamos nossa vida, nossos talentos, os dons que Deus nos deu, e dedicamos também os recursos que Deus colocou na nossa mão para administrar. Por isso, todas as semanas, quando nós vamos à frente e dedicamos ao Senhor uma oferta, um dízimo, nós não fazemos isso porque somos pessoas bitoladas e que não estamos de posse do conhecimento do que acontece, mas esta igreja, todos os membros que se interessam, que amam esta igreja, sabem dos projetos missionários, dos projetos sociais e de como é investido cada centavo que é colocado aqui, com profundo temor, com profunda convicção de que é um dinheiro santo, é um recurso sagrado que foi colocado aqui em prol do reino de Deus. Por isso temos contado com a fidelidade e o amor dos irmãos e temos nesses 26 anos avançado, crescido, não só aqui, não só na obra, na construção, mas muito além disso, em todos os projetos sociais, em todas as congregações do interior, em todos os projetos missionários, na cooperação com a nossa junta de missões mundiais, nacionais, estaduais, enfim, a Igreja Metropolitana está totalmente engajada na obra missionária e no trabalho de Deus. Então vamos nesse instante ter esse momento de adoração. O coro Ágape estará cantando uma linda canção de adoração a Deus e nós estaremos fazendo deste momento também um momento de adoração ao Senhor, quando dedicaremos a Ele parte dos nossos recursos como forma da nossa gratidão e da nossa confiança na provisão de um Deus que nunca falha. Amém, irmãos? Vamos fazer isso em nome de Jesus.
te agradecemos, ó Deus, que o Deus soberano é presente nas nossas vidas e olha para nós com olhos de misericórdia. Tem nos abençoado, tem cuidado de nós. E nós queremos dedicar os nossos corações a Ti, através das ofertas aqui depositadas. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor colocou e tem colocado nas nossas mãos. Dá-nos um coração fiel ao Senhor, um coração temente, um coração que descansa na Tua palavra, na Tua soberania, na Tua fidelidade, na Tua graça e no Teu amor. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus por sua misericórdia. Irmãos, é com muita alegria que nós recebemos nesta manhã festiva pastor Erivaldo Barros, secretário executivo da Convenção Batista Baiana, ele que é o gerente da área missionária, que tem viajado por todo esse estado, que conhece muito bem a situação dos baianos e que tem se esforçado muito para que nós tenhamos a presença evangélica e também dos batistas em todas as cidades e povoados, um desafio imenso que pesa sobre o seu ombro, gerenciando mais de 80 obreiros no campo e muitas igrejas e desafios novos que vão surgindo aí. Então é um privilégio para nós recebê-lo nessa manhã, fomos muito abençoados no primeiro culto, certamente Deus vai usar a vida dela para impactar o seu coração, a vida dele para impactar o seu coração nesta manhã. Deus o abençoe e seja bem-vindo, pastor, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, saúdos com a maravilhosa graça que há no Senhor Jesus Cristo. Uma honra estar com vocês em mais uma ocasião. Já estivemos aqui noutras, tanto partilhando da palavra, quanto adorando e cultuando ao Senhor. Fato é que nós temos quase que semanalmente viajado por nosso imenso estado. Tem sido desafiador, mas tem sido recompensador este período de mobilização e articulação da obra batista no estado. Nós agradecemos a Deus por essa igreja, pelos seus 26 anos, tendo Jesus como fundamento e também como cabeça dessa igreja. Por isso que ela continua de pé, e podemos aplicar aquelas palavras do Senhor Jesus, quando disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Fato é que Deus tem usado a vida dos irmãos, das irmãs, ressaltando que igreja realmente é você. Louva a Deus pelas obras estruturais que têm sido feitas então neste lugar, pelas ampliações, ajustes, como resultado de uma igreja que cresce, que avança, mas a igreja não é a parede, embora ela tenha sua importância. A igreja, então, não são os móveis, embora tenha sua importância. A igreja é você, aonde você se encontra. Desde aqui aos locais onde você se encontra, a partir da sua casa, então, se estendendo para o seu ambiente profissional e acadêmico, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem levado a mensagem do Evangelho aonde você tem se encontrado. Eu estou nessa manhã com a minha esposa, Ana Estevão, por gentileza. Obrigado, amor. Pode sentar. E nossos 3 filhos, sendo que o mais velho não pôde vir, os outros 2, Marquinhos, de 9 anos, e a Ana Radassinha, estão no culto infantil. Eu quero trazer um abraço aqui da nossa diretoria e do nosso conselho de coordenação. Nós queremos também destacar que hoje somos, com a IBAM, 622 igrejas no estado. Estaremos recepcionando mais 8 agora, durante a nossa assembleia em Piauí, dos dias 30 a 4 de julho, 30 de junho a 4 de julho. Convidamos você que deseja então estar conosco, como certamente mensageiro aqui da igreja. Vai ser uma ocasião muito boa de edificação, inspiração, deliberações e batismos. Teremos os batismos de cerca de 60 pessoas, incluindo 20 jovens da Cristolândia, que um dia estavam perdidos, estavam realmente totalmente dominados por Satanás, e hoje são remidos e lavados pelo sangue de Jesus, transformados. E nós, como fizemos em Itabuna, faremos em Piauí o batismo de cerca de 20 jovens, além dos que se batizarão da primeira igreja batista em Rio Novo, em Piauí, onde nós celebraremos 100 anos. Se você puder estar, se não puder, entre no nosso site e você poderá assistir ao vivo. Também queremos destacar, irmãos e irmãs, que nós estamos presentes em 371 cidades do nosso imenso estado, ausentes de 46, enquanto Convenção Batista. Sempre destaco isso porque temos outros trabalhos evangélicos nessas cidades, mas nós não podemos nos furtar de estarmos também presentes pelo nosso DNA missionário e pela paixão evangelística que é característica então dos batistas. E quero colocar o desafio para os irmãos. Eu sei que no que depender dessa igreja, vamos alcançar esse desafio, que é até 2018, dizermos a Bahia 100% para o Senhor Jesus Cristo, através da nossa presença,
Temos 46 municípios a alcançar. Nós já alcançamos 3 neste período de 1 ano e meio. Nós estamos traçando estratégias e projetos, entre eles o projeto Água Viva no Sertão, que tem despertado evangelistas em todas as partes do sertão da Bahia, e de fato coordenados por casais de missionários, tem sido uma grande bênção para a glória do Senhor. Nós também temos nos preocupado com outras etnias. Eu quero falar rapidamente sobre os indígenas. Estamos lá em Serra do Ramalho, adjacência, trabalhando com a tribo Pancaru, e nós tivemos a alegria, a satisfação, depois de um trabalho de 7 anos de dedicação, da missionária Cláudia, conhecida como Claudinha, e do missionário pastor Gessé, a sua esposa, nós tivemos a alegria no ano passado do cacique da tribo se converter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O pajé se converteu este ano também, e as suas famílias, são mais de 8 vidas que se entregaram a Jesus como Senhor e Salvador. A tribo também está sendo alcançada. Nós estamos chegando junto dos sertanejos. Nós temos 26 cidades nessa região que não tem ainda a nossa presença. Estou dizendo tudo isso a propósito de que, obrigado por suas orações. Obrigado por sua fidelidade à sua igreja. Obrigado pela visão dessa igreja. Igreja que tem feito diferença, não só aqui, mas em toda a cidade do Salvador. Como o pastor Abraão dizia, justamente desta igreja atuante, com membros em todos os bairros, uma igreja que de fato faz valer a sua chamada missionária. Louva a Deus pelo pastor Abraão, por sua esposa Cléo, por toda a liderança. Louva a Deus realmente pela ação dessa igreja. Inclusive tenho estado aqui semanalmente no prédio de educação, uma vez que ensinamos no seminário aqui, nossa extensão de Feira de Santana, e que tem sido uma grande bênção. Eu agradeço a Deus realmente pela ação desta igreja. Peço orações por esses projetos, pela Transsertão, 18 a 31 de julho, nós estaremos com cerca de 400 voluntários em todo o sertão, passando por Barreira, Bom Jesus da Lapa, Senhor do Bonfim, Juazeiro e Paulo Afonso. Se puder reservar essa data na sua agenda, reserve. Parceria Convenção Estadual e Junta de Missões Nacionais. Se você puder, como profissional autônomo, como estudante, como servo e serva do Senhor, dedique um tempo para testemunhar os sertanejos que Jesus Cristo é a vida, que Jesus Cristo realmente transforma aquele que nele crê. Nós queremos nesse momento pregar a palavra de Deus dentro da reflexão deste chamado que Deus tem para nós, Igreja de Cristo, sal e luz do mundo. Pensando nessas duas imagens, do sal que influencia, do sal que de fato faz diferença, do sal que faz com que a sociedade seja abençoada e transformada, do sal que não é aquele que é lançado fora, não é o sal insípido, não é o sal insosso, mas é o sal relevante, da luz que irradia glória, que realmente marca as vidas, que serve como luminar neste mundo cheio de trevas, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo então de número 3, verso 15, que nós somos este luzeiro, este reflexo da glória de Cristo, astro num mundo corrompido. É esse chamado que Deus tem para nós. Nossa divisa apresentada para este aniversário é João capítulo 17, verso 18, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus, na verdade, falando com o Pai, diz, assim como o Senhor, Pai, assim como tu me enviaste, eu envio os meus discípulos e as minhas discípulas. Eu quero abrir a Bíblia com os irmãos num texto que está em Gálatas. Quem puder abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versos do 7 ao 10. Pensando sobre essas duas imagens, sobre essas duas figuras de sal e de luz, nós queremos pensar um pouco sobre a lei da semeadura, como ser sal da terra e luz do mundo em relação àquilo que devemos plantar na nossa sociedade. Quem puder ficar de pé, por gentileza, diante da palavra de Deus, fique. Quem não se constranja, fique à vontade. Deus conhece realmente a sua estrutura e suas possibilidades. E nós vamos ler Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao verso de número 10. Diz assim a
palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé que Deus nos fala através dessa palavra. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, obrigado por esta manhã agradável. Obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor é conosco em todos os momentos, na chegada e na saída, desde agora e para sempre. Te louvamos por seu amor e sua misericórdia. Te louvamos pelo aniversário de 26 anos da IBAN, uma igreja atuante e relevante, uma igreja que tem sido usada para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa cada um dos seus membros e congregados, cada discípula do Senhor aqui, neste local. Te louvamos pela liderança, abençoa, dá mais sabedoria, teu filho, pastor Abraão, e que de fato essa igreja continue sendo a bênção que tem sido para a tua glória e o teu louvor. Te louvamos por tua palavra, que seja o teu Espírito, que de forma bem clara nos fale neste momento, que não seja nada do ser humano, mas tudo da parte do Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos no bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos e queridas. Meus amados, minhas amadas, nós queremos aplicar as duas imagens e as duas figuras que nós ressaltamos e que nos foi apresentado então como tema deste aniversário, em relação a este princípio que nós chamamos da lei da semeadura, e pensar aqui em 3 características da lei da semeadura. E dentro dessas 3 características, aplicar isso ao nosso lar, à igreja como um ambiente onde a missão é desenvolvida e a nossa sociedade. Paulo, usado pelo Espírito Santo do Senhor, fala à igreja na cidade da Galácia, aos Gálatas, no final já da sua carta, sobre um princípio universal que é vivenciado desde que o mundo foi organizado pelo Senhor nosso Deus, foi justamente feito, que é o princípio da semeadura. Paulo está concluindo a sua palavra para falar para a igreja que a igreja precisava semear no Espírito. A igreja precisava viver numa esfera de testemunho da graça de Cristo, do Evangelho do nosso Senhor. E então Paulo fala sobre algumas questões que queremos agora declinar para os irmãos. A primeira característica, o primeiro princípio é que só colhe quem planta. Obviamente isso é tão elementar, isso é tão básico, mas a gente precisa ressaltar um pouco isso neste momento. Não tem como colher se não plantar. O próprio escritor de Eclesiastes, no capítulo 11, verso 4, diz que aquele que ficar olhando para o vento nunca semeará, e aquele que ficar observando as nuvens nunca colherá. Tem alguns de nós que algumas áreas de nossas vidas queremos adquirir algumas questões, alguns sonhos, chegar a alguns lugares, alcançar alguns alvos, mas se não plantar, nunca vai colher. Isso se aplica a todas as dimensões de nossa vida. O Senhor nos chama para eficiência, para eficácia usada por Ele mesmo. Tanto é que Ele nos apresenta a expressão em João capítulo 15, de que a nossa vitalidade está na união que nós devemos ter a Ele como uma videira e nós como os galhos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E é uma questão que nós precisamos observar, porque a plantação que devemos realmente proceder precisa ter Jesus como essa referência em todos os aspectos. A semente que Ele nos dá,
que está lá em 1 de João 3,9, semente de vida, semente de transformação, precisa ser plantada em todos os momentos de nossa vida. Nós estamos plantando boas sementes na nossa esfera espiritual. Como é que está a plantação na nossa casa e no nosso lar? Falando em casa e lar, eu li há um tempo atrás uma expressão com a qual concordo bem. A expressão dizia: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E pensando nas imagens de sal e luz, voltada então para o lar como o lugar da primeira semeadura, eu fico a pensar, o que é que nós estamos plantando no nosso lar? Como tem sido a lavoura da nossa casa? Quais são os frutos que nós temos plantado no nosso lar? Especificamente nas funções de esposa e esposa, de pais e de filhos. Meus queridos irmãos e irmãs, a primeira plantação tem que ser a plantação do exemplo. Já dizia então o bispo Agostinho, quando declinando 3 coisas mais importantes para a vida de um cristão. Agostinho dizia: a primeira coisa mais importante para a vida do cristão é o exemplo. A segunda coisa mais importante para a vida do cristão é o exemplo. E a terceira coisa mais importante para a vida do cristão é o exemplo. O exemplo é o que vai determinar o nosso tipo de plantação. Exemplo: você tem dito para o seu filho, seja honesto. Eu tenho dito para o meu filho, seja sincero. Ele vai requerer ver isto na minha vida e na sua vida. Fale a verdade. Ele vai querer que eu e você também falemos a verdade. Busque a presença de Deus. Ele vai querer ver em nós esta realidade. Nós podemos usar a quantidade de palavras que for. Se não houver exemplo, não haverá resultados esperados. Estão lembrados de Provérbios 22:6? Educa o menino no caminho, não mas no caminho que deve andar, e até quando crescer ele não se esquecerá dele. Por que fiz questão de destacar no? Porque no é o exemplo, é você pegar na mão da criança, do filho, e seguir o caminho, e ele vê os seus passos, suas pegadas, o desvio que você faz das pedras, os riscos que tem na estrada, não pegar atalho. Queridos, como nós somos afiados a de fato semear na nossa casa o que é melhor para colhermos no futuro. Eu me lembro da história de um determinado senhor, que era membro de uma igreja importante da cidade, e ele tinha uma boa consideração na igreja, bem respeitado, líder, de vez em quando estava pregando a palavra. No entanto, o pastor não conhecia bem a vida dele em casa. Uma ocasião em que ele terminou de pregar uma mensagem para a família, o tema era família, no final muita gente elogiando, enfim, e o seu filho escutando aquele elogio, o seu filho de cerca de 19 anos, seu filho chegou junto a uma galera, a uma turma jovem, e disse assim: eu já vi filme de ficção, vocês também conhecem, mas eu nunca vi pregação de ficção, eu nunca vi sermão de ficção. E aí justamente o que ele quis dizer é, o que Painho acabou de dizer ali não tem nada a ver com o que ele vive lá em casa. Ou noutra ocasião, a própria filha deste mesmo senhor, depois de um culto agradável, disse para o pastor: seria muito bom se a gente morasse aqui, Painho tratando todo mundo muito bem, a maior alegria. E o pastor perguntou por quê, o culto foi muito agradável. Ela disse: não, porque Painho aqui é uma bênção, mas em casa realmente é muito difícil. O que é que significa dizer? O primeiro lugar que você precisa semear as melhores sementes é a sua casa e é o seu lar. O maior patrimônio que você pode ter é a sua casa e o seu lar consagrado na presença do Senhor. O melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, de fato, é a fé firmada em Cristo, de um caráter a cada dia trabalhado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu me lembro de um casal, um colega nos partilhou essa história, de que o casal, no final do culto, o pastor tinha falado sobre a necessidade de resgatar o culto doméstico nos lares, a necessidade de colocar Deus como principal da casa, a necessidade de resgatar a agenda com Deus, a necessidade de resgatar o cronograma, colocando Deus como uma prioridade. No final do culto, esse casal, principalmente o esposo, chegou para o pastor e disse: pastor, sua mensagem
eu entendi, mas quero dizer que é impossível hoje nós estarmos desenvolvendo um culto doméstico, estarmos buscando a presença de Deus conjuntamente. A vida é tão corrida e tão agitada que não dá. O pastor disse, não estou conseguindo compreender. Você está dizendo que não é possível como família buscar a presença de Deus porque outras coisas são mais importantes? Ele disse, não é porque são mais importantes, é porque realmente é difícil conseguir administrar uma agenda onde a família possa buscar a presença de Deus. O pastor então disse, olha, saiba de uma coisa, se inverter a prioridade, tudo vai virar uma bagunça. Se na casa Deus não for o primeiro e principal, se Deus não for a referência principal, tudo vai ficar fora de lugar. Se Jesus não estiver no centro, tudo vai virar realmente uma desorganização. Acontece que perguntou para aqueles pais, para aquele senhor e esposa, como é que está a sua família? Como é que estão seus filhos? E aí eles disseram, estão bem. E o senhor disse, meus meninos estão na universidade, o mais velho está já trabalhando. E ele perguntou, como é que está a vida deles então em relação a Deus, à igreja? Aí começaram realmente a entristecer-se. E aí ele começou a dizer, eu não entendo, eu dei tudo de bom para o meu filho. Eu dei o melhor colégio, dei os melhores cursos, dei curso de inglês, curso de alemão, mandarim, e não sei o que mais lá. E aí o pastor disse, vocês deram Jesus para o filho de vocês, para os filhos de vocês? E a esposa começou a chorar e perceber que tinham faltado no principal. Não adianta deixar um legado meramente material, patrimonial, se não der o principal. O que a sua família mais precisa e a minha é a presença e a aprovação de Deus na nossa casa. E infelizmente, Cristo tem estado às vezes distante do nosso lar. Ele querendo entrar para abençoar e nós não permitindo nessa lei da semeadura e colheita. Aquela expressão de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Não é aplicada a não evangélicos, a não cristãos, é aplicada a uma igreja que não permitia Jesus entrar, e muitas vezes assim está a nossa casa. Cristo está lá, mas não está tendo a direção, nem aprovando nossas atitudes. Como é que estamos em relação aos nossos filhos? Qual o tempo que nós temos dado a ele? Como é que estamos em relação ao nosso casamento? Temos regado o jardim do matrimônio na nossa casa? A cada dia nos alegrado com nossa esposa, com o esposo? Lembremos-nos que firmamos um voto de plena fidelidade, de honra à esposa e o esposo. Isso precisa ser resgatado a cada dia. Vivemos numa sociedade infiel, uma sociedade que descarta casamento em muitos aspectos, descarta família, mas nós como luz precisamos resgatar esse direcionamento. Como sal, precisamos de fato evitar essa deterioração e essa putrefação que tem se estabelecido na nossa sociedade. E ouça aqui uma palavra de Deus para você. A sua família é bênção de Deus para a sua vida. E por mais que você já desacreditou nisto, nesta manhã quero resgatar esse princípio de que se você plantar os elementos da fé, se você plantar os elementos do amor, se você plantar os componentes então da fidelidade, Deus honrará o nome dele na sua família, e por mais difícil que alguém seja, o Senhor Jesus Cristo quebrantará o coração dessa pessoa. Você crê na promessa bíblica que diz em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa? Você já creu em Jesus como Senhor e Salvador? Louvado seja Deus. Então, se alguém da sua família ainda não, Deus vai completar o que um dia começou para a glória do nome dela. Porque a palavra do Senhor é fiel e as suas promessas se realizam na vida de quem crê e vive as promessas do Senhor. Mas essa lei de que só se colhe aquilo que se planta, também se aplica à igreja, se aplica aos dons e talentos que Deus lhe deu. Deus não lhe chamou para ficar apenas aqui no banco, ouvindo mensagens e cantando daí. Deus tem uma obra especial na sua vida e tem um chamamento para você. Deus tem uma vocação, mesmo que não seja para o ministério pastoral, da educação, da música ou de missões, mas Deus lhe chama para ser relevante aonde você estiver. Você está estudando na universidade, não é em vão não. Deus lhe chamou lá para fazer diferença. E sabe por que estou lhe dizendo isso? Até foi falado no início sobre o congresso Somos Um. Há uma constatação que cerca de 35% dos jovens que entram nas universidades, jovens de igrejas evangélicas, ao invés deles evangelizarem e serem missionários, eles acabam se afastando do Senhor. Desculpas, não tenho tempo, é muita tarefa e atividade, ou então é exatamente o humanismo que se apresenta,
o iluminismo dos estudos e se esquece do fundamento da fé. E Deus te colocou lá para fazer diferença na universidade, seja enquanto estudante e enquanto professor. Deus quer usar maravilhosamente tua vida para a glória do nome dEle. E no que se refere à sociedade de modo geral, você pode fazer diferença para uma vida que está precisando da ação do Senhor, uma vida que está desesperada, uma vida que está aflita, até que tem recurso financeiro, mas isso não significa muito diante de alguns desafios que as pessoas enfrentam. Eu me lembro que recentemente, Ike Batista era tido como um dos homens mais ricos do Brasil. Em menos de 4 anos, a página virou, a roda gigante rodou, e aquilo que era um dos mais altos executivos se transformou então num dos mais altos devedores, porque a vida é cíclica e ela acaba apresentando situações inconstantes, mas o nosso Deus, Ele permanece para todo sempre, e a fé nele é que faz toda a diferença. Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Venha o que vier, ocorra o que ocorrer, seja qual for a circunstância, permanecemos de pé, porque nós não caminhamos pelo que vemos, mas caminhamos pelo que cremos na presença do Senhor. Então nós precisamos resgatar isso para aqueles que estão desesperados, acreditando então nas riquezas simplesmente, acreditando simplesmente na fama ou nos recursos desta vida e deste mundo. Segundo princípio então da semeadura, você exatamente primeiro só colhe o que planta. Segundo, você vai colher na proporção que você plantar, e aquilo que você plantar. Por exemplo, quem trabalha um pouco com a área da lavoura, sabe muito bem e não precisa trabalhar para compreender que a semente plantada é que vai determinar o tipo de fruto que será colhido. É impossível, já diz a palavra, você plantar determinada semente e colher outro tipo de fruto. Se planta uma semente de uma abacateira, vai inevitavelmente colher abacate. Se for qualquer outro tipo de semente, assim também sucessivamente. Como tem sido a qualidade da nossa semeadura? Não esqueçamos disso. Aquilo que nós plantarmos será o que nós iremos colher. Existe uma expressão em Oséias 8:7 que diz que quem planta vento colhe tempestade. Dependendo do que nós plantamos, isso virá como um retorno automático. O que é que nós estamos plantando nessas 3 esferas da nossa vida? Que tipo de semente estamos plantando no lar, na igreja, como esse lugar desenvolver a missão que Deus tem para nós, e na nossa sociedade? Que Deus nos coloque no coração esse entendimento. O nosso futuro será determinado pelo nosso presente. E estou falando isso para mim, porque Deus assim fala para mim e também ao seu coração. Plante hoje as melhores sementes, com o maior cuidado possível, para que no futuro você possa ter os melhores frutos para a glória e honra do nome do Senhor. E isso justamente significa que você vai poder ser usado por Deus numa colheita produtiva, porque a quantidade de fruto que vai ser colhido vai ser proporcional à quantidade de semente que vai ser plantada. Deus então coloca para mim e para você neste momento que a hora da colheita é que vai determinar como foi a plantação que nós realizamos. E não nos esqueçamos do seguinte: nós não viveremos aqui para sempre. Isso parece tão simples, mas tem sido esquecido em algumas igrejas cristãs, evangélicas e até batistas. Sei que desse púlpito não tem sido esquecido, porque este púlpito tem zelado pela palavra na sua integralidade, pelo que conhecemos do pastor e de sua equipe pastoral. Mas tem se esquecido de se destacar que brevemente Jesus voltará. E que se Ele não voltar antes, a qualquer momento nós podemos partir. Eu quero viver aqui uma boa quantidade de tempo ainda na terra. Acho que você também, certamente. Mas sei que muito melhor é estar lá do que estar aqui. Embora queira viver ainda um pouco mais aqui. É até um pouco antagônico esse sentimento, mas Paulo ele explica bem. Paulo diz em Filipenses: eu não sei o que é melhor, estar lá ou estar aqui. Sei que lá é outra espera, mas se minha vida ainda der fruto aqui nesta vida, eu viverei aqui para a glória do Senhor. Deus ainda tem muito para fazer através da sua vida. Quem ainda está... Tem algumas pessoas solteiras aqui? Poucas, né? Ninguém, aleluia.
Não, tem alguns. Deus já está preparando a pessoa certa para a sua vida, você crê nisso? Espera no Senhor, planta o que é melhor, Deus tem a pessoa certa. Você que já está no caminho aí do casamento, Deus está preparando tudo. Você que é recém-casado, Deus cada dia nutra as melhores sementes na sua vida, com a melhor quantidade e qualidade desta plantação. E nós que temos filhos ainda pequenos, se cumprirá na minha vida e também na sua, a promessa do Senhor do Salmo 128, verso 5 e 6, e vereis os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Você que já tem neto, parabéns por já ter neto, mas quero dizer o seguinte, não se esqueça que Jesus Cristo breve voltará. E quando Ele voltar, eu quero ter a convicção, e você também, que nós estaremos nos encontrando com Ele para sempre estarmos na presença dEle. E essa lei da semeadura e da colheita precisa estar presente nessa dimensão espiritual. Não podemos ficar pensando que vamos viver aqui para sempre. Nós um dia partiremos daqui, ou com a sua volta, como Paulo esperava, com ele ainda em vida. Paulo, há 1950 anos, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz, e nós os que estivermos vivos, estaremos sendo transformados. Se Paulo disse isso há 1950 anos, eu continuo dizendo isso hoje. Espero que Jesus volte sem que eu precise passar pela morte física, e você também. Mas se ocorrer a nossa morte física, há uma garantia bíblica. Nosso corpo vai para a terra, mas a nossa alma vai para o paraíso, para a presença do Senhor. E aquele que tem essa segurança precisa transmitir para os que estão aí desesperados, para os que não têm essa convicção e essa segurança. Planta essa mensagem de esperança, de que se tiver Jesus na vida, além de uma vida aqui conduzida pelo Senhor, embora com apertos e dificuldades, há uma certeza de que a promessa dada por Jesus, de que Ele preparou para nós lugar excelente e maravilhoso, está nos aguardando. 1 Coríntios 2:9. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já se sente abençoado pelo Senhor? Será ainda mais para a glória do Senhor. Além da salvação espiritual, Deus está reservando galardões para aquele que nele espera, para aquele que nele confia. Isso passa de fato pela convicção da presença do Senhor em nossas vidas. Eu tenho compreendido que existem dois tipos de bênção que faz toda a diferença. Bênçãos com medida e com limite, e bênçãos ilimitadas, sem medida. A bênção com medida são coisas visuais, é uma roupa, é a casa que Deus te deu, é o carro, mas isso tudo perecerá, isso ficará e tem que ser usado para a glória do Senhor. O que você é ou vier a ser, o que você tem ou vier a ter, deve ser usado para a glória do Senhor. Mas as bênçãos sem medidas, sabe quais são? Só tem elas quem tem Jesus como Senhor e Salvador. É a certeza de salvação que está no seu coração. É a paz que ninguém pode tirar, é a convicção de que sua vida está guardada pelo Senhor. Eu me lembro de uma palavra do pastor Billy Graham, em um dos seus testemunhos, ele dizendo, quando foi visitar um determinado irmão que já estava com câncer em estado avançado, terminal, e ele preparando uma palavra para alentar o irmão, para fortalecer, quando ele chega lá, a áurea que ele viu naquela casa, a segurança daquele irmão, a convicção e a expressão principal que o irmão usou para o pastor Billy Graham: meu Deus sempre cuidou de mim e sempre esteve comigo em todos os momentos. Não vai ser agora que Ele vai me desamparar. Eu tenho a certeza que Ele pode me curar, mas se Ele não me curar, eu estarei com Ele para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Quero dizer isso para você, querido. Então, plante a melhor quantidade de semente na presença do Senhor. Cuide dessa semente a partir da sua casa, a partir da sua vida na sociedade e aqui na igreja. E eu tenho certeza absoluta que você será ainda mais realizado para a glória de Deus. Finalizando essa reflexão, seja sal da terra, seja luz do mundo, plantando as melhores sementes na melhor quantidade possível, sempre ligado ao Senhor, e Deus há de realizar mais e mais sua vida para a glória do nome dEle. Não esqueça, o que você plantar, você colherá. O que eu plantar, eu colherei. Deixa eu orar por você nesse momento. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar. Se Deus falou ao teu coração nesse momento, especialmente na providência que Ele tem para você, no que Ele quer fazer na sua vida, como Ele quer te usar,
como Ele quer, de fato, fazer uma obra especial na sua família, peço que você justamente coloque-se diante de Deus. Senhor, me usa como um vaso de bênção, instrumento de valor. Me perdoa quando em pensamentos, atitudes, palavras, expressões eu não te glorifiquei. Faz-me um vaso de bênção na minha casa e no meu lar. Se Deus falou para você nesse sentido, eu peço que você fique de pé. Quem sente no coração que Deus quer usar você na sua casa, quer usar você na sociedade, você fica diante de Deus, é você e Deus. Fique de pé, dizendo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser sal da terra, luz do mundo, salgando, iluminando, brilhando. Isso também através da lei da semeadura e da colheita. Eu quero abençoar a minha família, a sociedade e a minha igreja. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. Nós te louvamos pelo Teu Espírito Santo que nos conduz, nos ajuda. Nós te louvamos pela igreja aqui, por seu aniversário que se estenderá durante o restante desse mês, pela vida do pastor Abraão, Cléo, toda a família, toda a liderança, irmãos e irmãs, que essa igreja continue sendo esse ambiente de graça, de realização, de felicidade, que a cada dia mais, qualquer pessoa que chegar aqui possa sentir o cheiro de Cristo através da vida dos irmãos e irmãs, sentir a glória do Senhor. Cada dia muitas vidas sejam alcançadas e transformadas através da instrumentalidade desta igreja. Pai amado, obrigado porque Tua palavra nos fortaleceu e nos advertiu nessa manhã de que a nossa plantação determinará a nossa colheita. Nos ajuda a plantarmos os melhores valores e princípios na nossa casa, na sociedade e na igreja. Se plantamos alguma semente que não foi correta, nos perdoa e conserta enquanto há tempo, Senhor. Nós confessamos nossos pecados, retira de nós que não te agrada, alguma coisa que precisa ser abandonada, dá-nos força para vencer no nome de Jesus. Faz-nos o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho e filha. Faz-nos cidadãos de exemplo que cumprem com os seus compromissos, com honestidade e com sinceridade. Faz-nos um instrumento em Tuas mãos, um discípulo e uma discípula que glorifica o Teu nome aqui na igreja, Senhor. Nos ajuda a honrar Teu nome, que não sejamos pedra de tropeço nem rocha de escândalo, mas que sejamos canais de bênçãos para a glória do Senhor. E eu finalizo esse momento de diálogo contigo, junto aos Teus filhos e filhas, ó Pai, te pedindo, cada dia, renova no nosso coração a chama de que Jesus Cristo brevemente voltará, Pai. Nos ajuda a viver, de modo que, se Ele voltar hoje, estaremos para sempre com o Senhor. Se o Senhor nos chamar, iremos morar com o Senhor, porque nossa vida pertence ao Senhor. Muito obrigado por este dia, e que essa semana seja cheia da Tua paz, e seja ainda melhor do que a que passou, no nome de Jesus, amém. Ainda de pé como estamos, vamos finalizar este culto, declarando a vitória do Senhor Jesus. Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá.
a Deus. Antes de você sair, enquanto o pastor Irivaldo estava pregando, eu estava pensando na cultura do desperdício. Lembrei da história de um fazendeiro no Mato Grosso, que comprou sementes para plantar café. Ele e um amigo dele que morava na fazenda ao lado. E na época da semeadura, o trator quebrou. E quando ele foi ver o preço do conserto do trator, era mais caro do que os sacos de semente que ele havia adquirido. Então ele abandonou as sementes num depósito e foi cuidar de outras coisas. O amigo dele, que tinha feito a mesma coisa, chamou e disse: rapaz, alugue um trator, faça outra coisa. Mas ele: não, deixa para lá, depois eu dou um jeito. E esse amigo dele plantou as mesmas sementes na sua fazenda e fez uma colheita das mais extraordinárias e comprou 4 tratores novos. 4. Pagou as dívidas de financiamento de banco. E eu fiquei pensando nesse fazendeiro e olhando para a nossa vida e pensando quantas vezes nós desperdiçamos oportunidades de Deus e sementes que Deus nos deu, nos confiou, porque nós achamos que o preço vai ser muito caro. Perdemos o nosso tempo, desperdiçamos os nossos talentos, os dons que Deus nos deu. E você tem dons de Deus em você. Tem ou não tem? Tem. Se você é convertido em Cristo Jesus, você é templo do Espírito Santo de Deus e Deus dividiu dons com você. Desperdiçamos nossos recursos. Às vezes seguramos a mão porque nós achamos que vai custar caro para nós. E o Senhor do céu está dizendo: eu quero abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Mas nós dizemos: não, vai custar caro, Senhor. E perdemos a oportunidade. Então que esta palavra, irmãos, tão oportuna, pregada hoje de manhã, fique gravada no nosso coração, em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui com o nosso coração desprendido para Deus, em todos os sentidos, investindo toda a nossa vida, toda a nossa alma, nosso corpo, nosso ser, para a glória de Deus e no reino de Deus. A nossa festa não termina agora, nós vamos continuar essa festa de noite. Hoje à noite teremos aqui conosco o pastor Mateus Guerra, e ele estará trazendo a palavra de Deus, e será um culto muito festivo também, muito alegre, com muita adoração e muita celebração diante do Deus que é o Senhor desta igreja. Deus abençoe sua vida, vamos em paz para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, às 17 horas estaremos aqui de novo. Deus abençoe, queridos.